pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai agora continuar a nossa série Discípulo Amado, que a gente começou semana passada, certo? A série está prevista para ficar os episódios saindo todas as segundas, a partir do horário das 18 da noite, tá certo? A gente hoje vai dar continuidade com o capítulo agora, Façais Discípulos. Semana passada a gente viu o episódio da série, que era Como Ser Discípulo Amado. Hoje a gente vai ver como fazer discípulos, como atrair discípulos, tá certo? A gente vai começar lendo um versículo que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes Deus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui Jesus ele deixa a missão para os discípulos de ir para todo mundo e pregar o evangelho, certo? Mas como assim ir para todo mundo? Os discípulos teriam que sair e ir para todas as nações? Não. Eles basicamente iriam dar testemunho vivo daquilo que foi tocado na vida deles através da palavra de Deus. E através do testemunho vivo na vida deles, eles iriam alcançar outras pessoas. Eles iriam atrás de vidas. E isso pode ser em qualquer lugar, pode ser trazendo para os dias de hoje. Pode ser nas escolas, pode ser nas faculdades, pode ser nos trabalhos, pode ser em qualquer lugar. Então, para você atrair mais pessoas para o reino, você primeiramente tem que ser o testemunho vivo, tem que ser você o seu próprio testemunho, tem que ser você a pessoa para dar exemplo. Ah, mas é muito difícil, eu não consigo me concentrar na palavra de Deus, eu não consigo transmitir aquilo que a palavra quer que eu transmita. Peça ajuda a Deus, ore, se consagre. A palavra não mostra homens perfeitos. Nenhum dos homens que tem na palavra de Deus eram homens perfeitos, mas eram homens dispostos a se colocar na brecha, eram pessoas dispostas a se concentrar no reino e a falar para Deus: eis-me aqui, Senhor, cumpra a tua vontade em mim. Então, são pessoas dispostas, certo? Aquilo que você recebeu de Deus, você vai estar passando para outras pessoas. Qual é a mensagem do Evangelho? É salvação, é redenção, é perdão, é amor e justiça de Deus, certo? Então, continuando aqui, ele veio, Jesus, no caso, para salvar o que se achava perdido, e não veio para aniquilar o homem por todos os seus pecados, mas ele se fez pecado por nós, para que a justiça caísse totalmente sobre ele, e não em nós. Deu a própria vida por meros homens, para que nós fôssemos livres e salvos por meio do seu sacrifício. Então ele veio para salvar aquele que se achava perdido. Jesus ele não veio para aquele que era limpo, santo, puro, que nunca errou, que nunca cometeu uma falha com Deus. Não, Jesus ele veio para salvar o que se achava perdido. Então quer dizer que há esperança para mim, que cometo várias falhas, que tento levantar, mas eu continuo caindo. Há esperança para você, sim. Como eu havia falado, Deus ele não veio para pessoas perfeitas, ele veio para as pessoas falhas. E Deus é perfeito, a nossa plenitude está nele. Então, com a oração, através de orações e pedindo ajuda a Deus, todos os dias, constantemente, o Senhor vai nos transformando e a gente vai ficando cada vez mais parecido com a imagem de Cristo. Outro versículo muito importante que eu destaquei está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um processo simbólico. Como assim? Através das águas, a pessoa ela é imergida, certo? Que representa que ela está nascendo de novo, ela está morrendo para o mundo e está nascendo de novo, certo? Isso é o batismo. Mas para que esse batismo? Ele representa aquilo que você está se tornando hoje. O que você está se tornando hoje? Você hoje está se tornando discípulo de Jesus, certo? Então você morreu para o velho homem, você reconheceu o sacrifício de Jesus, você recebeu o perdão dele
e você está nascendo uma nova criatura em Deus. Então as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova pessoa em Deus. Então, o batismo ele significa isso, certo? Não precisa fazer rodeios, o batismo é somente isso. É uma representação pública de que você nasceu para Deus e morreu para o mundo, certo? Algumas pessoas devem falar, mas nascer de novo, vou ter que entrar no ventre da barriga da minha mãe e nascer de novo. Não, não é isso. É só um significado, é só uma simbologia de que você está morrendo para o mundo e nascendo para Deus, tá certo? Outro versículo importante para a gente destacar é Atos capítulo 2, versículo 38. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é só confirmando o que a gente viu a respeito do batismo. E recebereis o dom do Espírito Santo. O que é esse dom do Espírito Santo? É o selo do Espírito Santo, certo? É aquela marca registrada que Deus coloca na gente, que Ele reconhece que nós somos dele, que é o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três pessoas diferentes, são três pessoas, uma só, que é Deus. Então, a gente tem que lembrar que é necessário fazer o batismo, mas antes é necessário um arrependimento. Para você se batizar, você tem que se conscientizar de quem você é, de quem Deus é, do que você fez, do que Deus fez por você. Você pecou, você caiu, você é falha, mas Deus é justiça e Ele veio para te salvar. Então, o sacrifício de Deus foi exatamente para isso, para que Ele concedesse a você vida eterna. Porque a gente estava separado de Deus, a gente estava eternamente separado de Deus. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele deu a vida em nosso lugar, que era para a gente ter morrido, a gente está na condenação eterna, mas Ele entregou a própria vida para que a gente vivesse por meio do sacrifício dele. E assim como Ele ressuscitou, a gente ressuscitou uma nova pessoa para Deus, tá certo? Então é necessário um arrependimento antes de você decidir se batizar, antes de você decidir nascer de novo, você tem que se arrepender, você tem que haver essa mudança de mente, tem que ter esse reconhecimento. Não adianta você fazer um ritual, algo simbólico, sem você entender o significado daquilo. Porque se você fizer de qualquer forma, não significa nada, tá certo? Então é necessário você parar para pensar, receber a palavra de Deus, entender o Evangelho para depois você fazer essa representação do batismo, tá bom? Outro versículo também que a gente vai estar lendo agora está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo aqui, acredito que está completo. Não tem dúvidas que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse versículo a gente pode ver que não há dúvidas a respeito do amor de Deus por nós. Então, se você tem alguma dúvida ainda, se Deus te ama, se Deus te aceita, não tenha mais dúvidas, porque o Senhor te ama e te aceita. A única coisa que Deus quer é que você passe a caminhar com Ele, certo? Passe a viver como Ele viveu. Mude o seu estilo de vida, mude a sua cultura, mude o seu pensamento, a forma que você fala, a sua vestimenta, mude tudo para que seja conforme Deus. Será que aquilo que eu estou falando está agradando a Deus? Será que aquilo que eu estou pensando está agradando a Deus? Será que aquilo que eu estou vestindo está agradando a Deus? Será que o meu estilo de vida, aquilo a qual eu estou inserido, está agradando a Deus? Você começa a fazer uma leitura da sua vida, quando você começa a observar cada detalhe, cada coisa. Então, faça essa leitura. Se você realmente ama Deus, Senhor, me ajude a entender, a encontrar aquilo que tem em mim que precisa ser mudado. Aí o Senhor, Ele vem e te ajuda e te faz enxergar as coisas que antes você não conseguia enxergar, tá bom? Há jeito sim, não desista, porque não há nada impossível para Deus. Lembre disso. Outro versículo. Salmo 133, versículo 1.
os irmãos vivem em união. Por que eu tô lendo esse versículo? Porque assim, a gente recebeu a palavra, somos filhos de Deus, somos salvos, somos pessoas que amam a Deus, mas há umas pessoas dentro da igreja, tô falando agora para os que são da fé, os que são da igreja, tá certo? Há pessoas que, para elas, o reino é só eu, Deus e acabou. Mas na verdade, para elas é ela e o mundinho delas. Elas não se relacionam com pessoas, elas não se aproximam dos outros, elas não se interessam pelas causas dos outros, é só elas. Só eu e Deus, amém, você lá. Ok. Não que a gente tenha que realmente respeitar o espaço alheio, entender que não é todo momento que a gente está na vida das pessoas, porém, a palavra nos orienta a se relacionar uns com os outros. A palavra nos orienta a gente ter comunhão uns com os outros. Se Deus é amor, se Deus amou o próximo, né? E Deus nos orienta a amar o próximo como a si mesmo, que é mandamento, como é que a gente vai exercer esse mandamento isolado? Então quer dizer que seu irmão está passando por necessidade, você tem como ajudar e você não ajuda. Você acha que isso é reino de Deus? Você acha que você se isolando, deixando de ir para a casa de Deus, se reunir com a assembleia, com os irmãos, na igreja, louvando a Deus, você acha que você vai deixar de ir para a casa de Deus só porque tem pessoas lá imperfeitas, pessoas com falhas, com problemas, que você também tem, certo? Você acha que se isolando e julgando seus irmãos, você acha que isso é reino e justiça de Deus? Você acha que vai deixar de ir para a igreja só porque não, a igreja tem pessoas imperfeitas, a igreja que era para ser um lugar de paz, de bênção? Lembre de uma coisa, você está na terra, certo? Com outras pessoas e outras pessoas que têm problemas como você. Se você erra e falha, por que o seu irmão também não pode errar e falhar? Todo mundo erra e falha, porém a diferença daquele que comete o pecado, que está na igreja, daquele que comete o pecado no mundo, é essa. Aquele que está dentro da igreja, que serve realmente a Deus, se arrepende daquilo que faz, levanta e faz novamente as coisas de forma direita. Mas aquele que está no mundo comete o pecado porque sente prazer naquilo e não quer mudança de vida, continua. Então assim, o perdão é para todos, a graça é para todos, não apenas para você que se acha exclusivo. O perdão é para todos, então não julgue o seu irmão, mas antes ore pela vida dele, tá certo? Outro versículo importante. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12:10. Esse versículo aqui nos mostra que a gente tem que dar mais honra para os outros do que a nós mesmos. Se você quer ser exaltado, se humilhe primeiro. Se você quer receber honra, se humilhe. Deus, ele não vai exaltar pessoas soberbas. Ele não vai exaltar pessoas altivas. Ele vai exaltar os humildes, aqueles que muitas pessoas apontam os dedos e que ninguém dá nada por eles. São as pessoas mais importantes para o reino. A palavra de Deus fala que aquele que quiser ser maior no reino, que deva ser o menor da casa. É o maior para Deus. Então, lembre disso. E não despreze o seu irmão, por ele ser pobre, por ele ser pequeno, por ele não ter muita coisa para oferecer, mas na verdade ele é muito importante para Deus, muito importante. Então assim, outro versículo que eu vou estar lendo aqui com vocês, fica em Atos 16:5. Assim as igrejas elas eram confirmadas na fé, e dia a dia cresciam em números. Então, a gente vê que aqui nós temos na igreja primitiva irmãos que cresciam em graça, em números. Por quê? Porque eles eram pessoas unidas, eles se reuniam para louvar a Deus, eles se reuniam para ajudar, eles dividiam entre si os bens. Tudo eles faziam entre eles. Eles eram um povo unido. É isso que Deus quer pra gente. E hoje, na igreja primitiva, no tempo da Bíblia, as pessoas elas eram unidas. Tinham problemas, só que no tempo que a igreja começou a se formar após Cristo, na igreja primitiva mesmo, as pessoas elas eram mais unidas. Então, não tinha esse negócio de individualismo, não. A igreja realmente ela se unia para louvar a Deus. E o que a gente está vendo hoje? A igreja está dividida, a igreja está separada.
os discípulos, que a gente se diz ser discípulo, que a gente se diz seguidor de Cristo, a gente quer ficar isolado, não quer compartilhar a nossa fé com os próximos, a gente não quer estar junto com os outros. Aí eu te pergunto, que evangelho é esse que você vive? Que evangelho é esse que você vive que é só você e Deus? Porque pelo que eu saiba, o evangelho é para todos. A cruz de Cristo é para todos. Então, assim, o que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês lembrem que nós somos igreja, que nós somos um corpo onde Jesus é a cabeça. Não, a gente não é a cabeça, Jesus é a cabeça, certo? Tira também da cabeça essa ideia de que eu não posso ser cauda, eu não posso ser perna, braço, tenho que ser só cabeça. Se Deus quiser que você seja cauda, o que é que você vai fazer? Se Deus quiser que você seja o braço do corpo, o que é que você vai fazer? Então lembre que o centro da nossa vida não é o homem, não sou eu, não é você. É Jesus. Jesus é o centro da nossa vida. É Ele que conhece os nossos pensamentos, é Ele que conhece todos os nossos planos, os nossos sonhos, é Ele que sabe tudo aquilo que a gente passa dia a dia. Então lembre, Jesus é o centro da nossa vida. Certo? Então façais discípulos, começando por você, sendo o exemplo para que o outro veja a luz de Deus na sua vida, tá certo? A gente vai tirar agora um momentinho para fazer uma breve oração. Eu vou estar orando com você. Se você quiser fechar os seus olhos aonde você estiver, ou só ficar quietinho, quiser chamar alguém para orar com você, amém, tá bom? Vamos fazer uma oração agora para que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar na sua vida, comece a trabalhar na sua mente. Senhor meu Deus, eu oro agora por essas pessoas, Senhor, que estão ouvindo essa mensagem, para que elas entendam, Senhor, o que é realmente o significado de seguir a cruz de Cristo, o que é seguir o Evangelho de Jesus. Que deve haver, Senhor, uma mudança de mente, uma mudança de vida, uma mudança de estilo, tudo, Senhor, tudo deve ser virado do avesso, para que assim essas pessoas possam começar a se parecer mais contigo, para que elas assim parecendo contigo possam dar exemplo para outras pessoas e poder alcançar outras vidas com o testemunho vivo delas. Que elas entendam, Senhor, que fazer discípulos não é apenas, Senhor, falar da Tua palavra para outras pessoas, mas viver aquilo a qual elas falam, para que as outras pessoas também possam ver que além daquilo que elas falam, elas vivem. Senhor, eu oro por cada um, para que cada um entenda, Senhor, que ser discípulo não é apenas carregar um nome de cristão, mas ser discípulo é carregar a cruz todos os dias, porque a Tua palavra fala que nesse mundo a gente teria aflição, mas que venceríamos com a Tua graça. Então, acima de tudo, mesmo que passemos por dificuldades, que a gente possa lembrar que o Senhor está conosco em todo o momento. Que a gente lembre de ser cristão verdadeiro, não só no nome. Que a gente se lembre de honrar o próximo. Que a gente se lembre de honrar especialmente o Teu nome. Nós te oramos em nome de Jesus e te agradecemos, Senhor, por essa palavra de hoje. Amém. Então, lembre-se disso e não esqueça de ser esse discípulo amado que Deus vai lhe abençoar poderosamente quando você começar a tomar uma atitude, quando você começar a mudar de vida de verdade, tá bom? Um beijo pra vocês e não esqueçam-se de inscrever no canal, tá certo? Ative os sininhos das notificações, tá certo? E compartilhe essa mensagem com outras pessoas que vocês... Então é isso, pessoal. Outro detalhe importante, tá certo? Que eu vou falar pra vocês agora é que essa mensagem não pode ser transmitida na segunda, porque eu tive algumas coisas pra fazer e por motivos mesmo de edição, tive que adiar o dia. Mas as mensagens elas são publicadas na segunda, às 18 horas. Caso haja alguma mudança, eu vou estar comunicando antes pra vocês, tá certo? Então é isso, não se esqueçam, tá bom? De compartilhar com alguém também que precisa ouvir essa palavra de Deus, tá certo? E não se esqueça que Jesus chama muito, tá bom? Um beijo pra você.